Oi, pessoal! Trago o resumo do capítulo 45 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Segunda-feira, 26 de junho. Roberto tenta convencer Maria José a vender parte das suas ações para Maura e Lisete, para impedir que o Bruno seja o presidente da empresa. Maria José fica sem saber o que fazer. No consulado mexicano, Alessandro e Fernando são informados de que, mais alguns dias, o passaporte deles estarão pronto. Alessandro fica inconformado e pergunta se a mulher não se dá conta de que eles ficaram perdidos em uma ilha por 4 meses, sem ter notícias de ninguém. E a única coisa que eles querem é voltar para casa o mais rápido possível. A mulher diz que entende, mas é necessário que eles esperem mais alguns dias. Se passam mais alguns dias. Bruno procura Maria José e jura pela mãe dele que não teve nada a ver com o que aconteceu com Alessandro e o Fernando. Maria José diz para Bruno não ser cínico e pode ser que ele não teve nada a ver com essas mortes, mas teve com a do juiz. Maria José diz que sabe muito bem que o juiz desapareceu e não souberam mais nada dele, pois a dona da agência disse para ela. Bruno continua negando que matou o juiz. Vitória escuta o que Maria José diz sobre o juiz e fica chocada. Depois, Maria José diz para Roberto dizer para Maura que ela vai vender 20% das suas ações, 10 para Maura e 10 para Lisete, desde que elas fiquem ao lado dela e não permitam que o Bruno assuma a presidência da empresa. Roberto pede para Maria José dar um trabalho para ele e tomar cuidado com o Bruno. Maria José garante a Roberto que já não é a boba de antes. Bruno informa a mãe que já levou as coisas dele para o chalé. Bruno suplica para a mãe não abandonar. Bruno diz para a mãe que sabe que se comportou mal, mas até o pior pecador merece uma oportunidade para melhorar. Vitória diz, mas é que os seus pecados são muitos e muito graves. Bruno pergunta se a mãe esqueceu os pecados dela, se ela não continuou pecando quando se meteu com o trouxa do Fernando. Vitória diz que não quer discutir, mas grita para Bruno sair logo dali. Mateu encontra Ulisses em um restaurante. Ulisses diz a Mateu que tem um trabalho para ele e manda ele localizar Sandra. Roberto fala para Mauro e Lisete o que Maria José quer para vender parte das ações para elas. Maura diz que o que Maria José quer é exatamente o que ela quer. Na reunião da presidência da empresa, Maria José comunica que no dia seguinte irá fechar negócios com 2 novos sócios, e um deles pode ser que não esteja de acordo com o que Bruno assuma a presidência. Bruno fica surpreso quando Maria José diz que vai vender as ações para Maura e Lisete. Furioso, Bruno procura Maura e pergunta o que ela pretende com esse joguinho, comprando as ações da Maria José. Maura dá uma bofetada em Bruno e diz que o Alessandro amava, mas ele a colocou nos braços de outra mulher. Toda a desgraça dela foi por culpa dele e por isso ele nunca vai conseguir o que quer, porque ela vai evitar. Bruno diz: Você não sabe com quem está se metendo, Maura. Aliás, você sabe, e o azar é seu.
Fernando finalmente pega o voo de volta para casa. Fernando diz a Alessandro que eles deveriam ligar para avisarem que já foram resgatados e estão voltando. Alessandro diz que não é uma boa ideia porque ele não quer que o Bruno saiba antes dele chegar em casa. Maria José se reúne com Maura, Lisete e o advogado delas para assinar o contrato de venda das ações. Alessandro e Fernando chegam na mansão Lombardo. Vitória, Felipa e Ezequiel ficam surpresos ao verem que eles estão bem. Ansioso, Alessandro pergunta por Maria José. Vitória diz a ele que Maria José está na empresa e vai vender parte das ações para Maura e Lisete para evitar que o Bruno assuma a presidência. Alessandro diz que Maria José não pode vender as ações. Quando Maria José está a ponto de assinar o contrato, Vitória liga para ela e pede para ela não assinar nada e voltar para casa, porque elas têm que conversar. Maria José diz para Maura que Vitória quer ver os papéis, por isso elas vão ter que adiar a assinatura. Maura não gosta nada disso. Maria José retorna para casa e Ezequiel diz que Vitória está esperando por ela no quarto. Maria José entra no quarto e Alessandro sai do banheiro. Ao se deparar com Alessandro, muito surpresa, Maria José desmaia. Alessandro a coloca na cama e diz: meu amor, sou eu, por favor, me escuta, meu anjo, eu estou aqui com você, eu disse que ia voltar. Maria José acorda e chora de felicidade ao ter Alessandro com ela. Fernando diz a Vitória que todo esse tempo esteve pensando que a morte pode chegar a qualquer momento e não é justo renunciarem o que mais querem. E o que ele mais quer na vida é ela. Vitória diz a Fernando que não pode mais evitarem e nem quer, e que dure o que tem que durar, ela não se importa. Pedro, Xuxo, Mercedes e Gabriel comemoram por Alessandro estar vivo. Em sua casa, Fernando liga para o tio para falar com Kátia. Emiliano fica feliz em saber que o sobrinho está vivo e diz que Kátia saiu com Helena. Helena faz Kátia falar sobre Maria José. Kátia conta a Helena tudo o que sabe sobre o casamento de Maria José e Alessandro e diz que eles tornaram a vida do noivo dela, o Bruno, no inferno. Kátia diz a Helena que o Bruno é capaz de qualquer coisa só para se vingar das trapaças que Alessandra e Maria José fizeram para ele. Sandra aparece pela primeira vez. Ela vai a uma igreja e diz a Jesus Cristo que quer largar as drogas. Sandra diz que só um milagre pode tirá-lo disso. Depois, Sandra diz ao namorado que a única coisa que importa para ela é a herança do avô, mas se ele vê em que ela se transformou, é capaz de deixar tudo para outra pessoa. Ulisses descobre onde Sandra está e envia uma foto dela para Mateu e até ela. Vitória liga para Bruno, diz que à noite terá um jantar e quer que ele esteja presente. Maria José conta para Alessandro sobre a morte do juiz. Vitória diz que sabe no que Alessandro está pensando, mas que também pode ter sido um acidente. Alessandro diz à mãe: um acidente muito conveniente para Bruno, você não acha? Kátia liga para Bruno, reclama por ele nunca ligar para ela e pede para ele ir buscar, porque não aguenta mais ficar naquele lugar. Bruno diz a Kátia que está com muitos problemas e pede para ela esperar até ele ter resolvido as coisas. Kátia ameaça contar tudo que sabe de Bruno a respeito do juiz. Irritado, Bruno diz para Kátia não ameaçá-lo. Kátia diz: você não tem que se livrar de mim
e me tire desse maldito lugar. Vitória e a família esperam por Bruno. Bruno chega e diz: "Ah, não há nada como estar em casa outra vez para um belo jantar em família." Neste momento, Alessandro entra e diz: "Eu digo mesmo, não há nada como ver a família completa. Você não acha?" Bruno, Raquel e Roberto ficam pasmos ao verem Alessandro. Inconformado, Bruno diz que foi toda uma armação de Alessandro. Fingiu estar morto para não aparecer na audiência e também foi uma armação do divórcio dele com a Maria José. Alessandro diz a Bruno que o divórcio dele foi legal e cumpriu com sua palavra, quando ele obrigou a isso. Alessandro pergunta como Bruno matou o juiz e diz que a dona da agência contou tudo para ele. Falso, Bruno diz: "Está bem, o juiz Romero caiu. Acontece que eu não empurrei ele. Eu nem vi o juiz." Bruno diz a Alessandro que vai processar por fraude e Alessandro diz que vai processá-lo por assassinato. Bruno sai da casa da mãe furioso. Sozinho no chalé, reclama por Alessandro ter conseguido se salvar. Fernando consegue falar com Kátia. Feliz ao falar com o irmão, Kátia diz que não vê a hora dele ir buscá-la. Roberto diz que Raquel está alimentando ilusões com um cara que não vale a pena e propõe que eles tentem viver melhor e continuar juntos. Roberto diz a Raquel que pediu um trabalho para Maria José e que está fazendo isso pela menina. Histérica, Raquel reclama para o Roberto ter pedido um emprego para Maria José. Diz que não se interessa com a menina e nem com ele e que se a bandida da Maura quiser tirar Ulisses dela, vai se ver com ela. Cansado, Alessandro dorme nos braços de Maria José. Maria José agradece a Deus por trazê-lo de volta para ela. No dia seguinte, Alessandro enche Maria José de carinho. Alessandro sai e logo Fernando chega querendo ver Vitória. Bruno tenta impedi-lo de entrar. Irritado, Fernando diz que quer ver e manda Bruno impedi-lo. Bruno dá um sorriso debochado, começa a bater em Fernando e o joga no chão. Vitória, desesperada, grita para Bruno se controlar. Fernando se levanta e dá uma bela de uma surra em Bruno. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.